Jiro era o tipo de garoto que nunca se encaixava em lugar nenhum. Na escola, a maioria dos colegas o tratava como um esquisito, e por causa disso ele não tinha amigos de verdade com quem conversar. Um dia, ele estava sentado reclamando de como todos o viam, enquanto alguém ao seu lado tentava animá-lo e dizia que ser diferente nem sempre era algo ruim. A parte engraçada é que quem dava esse conselho era, na verdade, seu cachorro, o que torna um pouco mais fácil entender por que todo mundo achava Jiro estranho. A verdade é que Jiro havia nascido com uma habilidade rara que lhe permitia ouvir as vozes dos animais. Para ele, falar com eles parecia completamente normal, mas para os outros, vê-lo conversando casualmente com gatos, cães e pássaros era mais do que suficiente para que mantivessem distância. Assim, conforme Jiro crescia, os únicos companheiros que realmente tinha eram os animais da vizinhança. E como eles eram os únicos que o aceitavam, ele estava disposto a ir bem longe para protegê-los, mesmo que isso significasse brigar com delinquentes que tentavam machucá-los. Depois que Jiro expulsou aqueles delinquentes, o gato e o corvo que ele protegeu o agradeceram por intervir, explicando que aqueles caras vinham incomodando bastante recentemente. Jiro agiu como se não fosse nada e começou a voltar para casa. Mas no momento em que chegou, seu avô imediatamente começou a gritar com ele ao perceber que havia se metido em outra briga. Ele lembrou Jiro de que não lhe ensinara técnicas de shinobi só para que ficasse correndo pela vizinhança batendo em pessoas. Depois o acusou de envergonhar o nome da família. Mas Jiro respondeu friamente que não se importava com aquele nome idiota. Esse comentário fez o avô perder a cabeça, e em um acesso de raiva o velho agarrou o gato precioso da família, Ana, e começou a perseguir Jiro pela casa. Logo as coisas se acalmaram. Jiro e o avô acabaram consertando as portas quebradas, mas então o avô lembrou que tinha uma reunião comunitária. Como voltaria tarde, disse a Jiro para trancar tudo antes de dormir. Jiro reclamou baixinho, mas concordou. No entanto, pouco depois que o avô saiu, o mesmo corvo de antes apareceu de repente e chamou Jiro, pedindo ajuda. Aparentemente, havia um gato gravemente ferido em algum lugar na floresta. Jiro não fazia ideia do que estava acontecendo de verdade, mas seguiu o corvo mesmo assim. Quando chegaram ao local, encontrou um gato deitado sob uma árvore com ferimentos graves. Nem Jiro nem o corvo tinham visto aquele gato na área antes e não conseguiam entender o que lhe havia acontecido. Mas como o gato ainda respirava, Jiro decidiu fazer o que pudesse para salvá-lo. O que Jiro não sabia era que aquele gato ferido não era um animal comum. Antes de acabar naquela condição, ele era conhecido como Rago, o Devorador do Sol. Havia sido invocado por um grupo misterioso que queria controlar seu poder para seus próprios fins. Mas quando Rago se recusou a obedecer, as próprias pessoas que o invocaram tentaram matá-lo. Quando Rago finalmente abriu os olhos de novo, se viu deitado em uma caminha macia e quente dentro da casa de Jiro. Momentos depois, Jiro entrou no quarto para verificá-lo. Ficou aliviado ao ver que o gato finalmente havia acordado, porque com ferimentos tão graves Jiro honestamente não tinha certeza se ele sobreviveria. Como imaginou que o gato provavelmente estava com sede, colocou uma tigela de água por perto. Depois se apresentou e pediu casualmente que o gato fizesse o mesmo. Rago imediatamente pensou que Jiro tinha que ser um completo idiota. Mesmo que dissesse o nome, não havia como um humano comum entender as palavras de um gato, mas Jiro respondeu na hora, dizendo que era rude chamar alguém de idiota sem motivo. No momento em que Rago percebeu que Jiro realmente conseguia entendê-lo, entrou em pânico e se escondeu debaixo da cama, recusando-se a sair. Para ele, um humano entender a fala dos animais não fazia o menor sentido. Jiro compreendeu por que Rago estava assustado, especialmente se nunca tinha falado com um humano antes. Então lhe disse calmamente que estava seguro ali e que ninguém ia machucá-lo. Mas Rago não confiou na situação tão facilmente. Não conseguia sentir nenhuma energia espiritual vindo de Jiro, o que significava que ele realmente parecia humano. Ainda assim, Rago decidiu que era mais seguro ficar escondido até encontrar uma chance de escapar. Esse plano durou só alguns segundos porque Jiro logo voltou com comida. No segundo em que Rago sentiu o cheiro, toda a cautela desapareceu. Ele estava morrendo de fome. O orgulho claramente não era mais forte que a fome. Jiro achou engraçado quão rápido Rago cedeu, mas Rago não parecia envergonhado. Simplesmente disse que nenhum homem faminto recusaria uma refeição. Jiro riu da ideia de um gato se chamar de homem, mas Rago retrucou na hora e insistiu que não era um gato. Depois se apresentou adequadamente como um ser imortal, ou como eram mais conhecidos naquele mundo, um Monoki. Rago explicou que Monokis assumem a forma de humanos ou animais e vivem entre as pessoas normais sem serem descobertos. Jiro não entendeu tudo o que ele dizia, mas uma pergunta veio imediatamente à mente. Se os Monokis eram seres tão poderosos, como Rago havia acabado espancado e ferido daquele jeito?
Hago respondeu que outro Monok havia sido o responsável. Quando Jiro perguntou por que o atacaram, Hago admitiu que suas memórias ainda estavam confusas. Não conseguia lembrar todos os detalhes, mas sabia que outro Monok tinha vindo até ele pedindo ajuda com algo. E quando Hago se recusou, eles se voltaram contra ele. Jiro começou a juntar as peças. Pelo que Hago dizia, parecia que aqueles caras pediram sua cooperação. E no momento em que ele rejeitou, o atacaram. Ainda assim, Jiro não entendia por que Hago tinha se recusado em primeiro lugar. Como eles também eram Monoks, assumiu que Hago gostaria de ajudar alguém da própria espécie. Mas Hago deixou claro que odiava pessoas daquele tipo. Para ele, não passavam de parasitas, o tipo que agia como se fosse forte enquanto dependia inteiramente do poder de outra pessoa. Hago então disse que provavelmente não adiantava explicar nada disso a Jiro de qualquer forma, já que um humano normal nunca acreditaria em uma história sobre imortais e monstros. Mas Jiro lembrou que estava falando com alguém que conseguia conversar com animais a vida inteira. Comparado a isso, a ideia de monstros imortais vivendo em segredo não era a coisa mais louca que ele já tinha ouvido. Ao mesmo tempo, bem no fundo da floresta, uma agente chegou ao local onde Jiro havia originalmente encontrado Hago. Depois de examinar a área, contatou a sede e reportou que havia encontrado uma poça de sangue. O sangue já havia sido confirmado como de Hago, mas havia um detalhe estranho. Ela não conseguia sentir sua presença espiritual em nenhum lugar próximo, e por causa disso acreditava que ele deve ter sobrevivido e se escondido em algum lugar da área. Seu superior ordenou que esperasse até o resto da equipe de busca chegar antes de fazer qualquer outra coisa. Então ela concordou em recuar por enquanto e desapareceu no ar. Mas ela não era a única procurando sinais de Hago na floresta. De volta à casa de Jiro, as coisas estavam bem mais calmas. Jiro estava dando banho em Hago, em parte para limpá-lo e em parte para se relaxar. Ele ficou honestamente surpreso com a velocidade com que as feridas de Hago haviam cicatrizado, porque o gato ferido de antes já parecia quase completamente bem. Enquanto observava, Jiro começou a lembrar de sua antiga cadela, Naki. Ela era enorme, fofa e sempre sabia exatamente como confortá-lo. Sempre que Jiro voltava para casa depois de ser intimidado ou machucado, Naki pedia que lhe desse banho porque de algum jeito sabia que fazer algo simples como aquilo o ajudava a se acalmar. À noite, Jiro foi dormir. Pelo menos era o que Hago acreditava. No momento em que pensou que Jiro estava completamente dormindo, subiu no peitoril da janela e se preparou para partir. Hago não queria desaparecer sem dizer nada, especialmente depois que Jiro salvou sua vida. Mas entendia que ficar naquela casa só colocaria Jiro em perigo, então pulou pela janela. E quando pousou, seu corpo oscilou levemente. As feridas podem ter fechado, mas a força ainda não havia voltado completamente. Mesmo assim, tentou deixar a propriedade. Antes que conseguisse ir longe, Jiro apareceu de repente atrás dele e perguntou para onde pensava que estava indo no meio da noite. Hago congelou de choque porque tinha certeza de que acabará de ver Jiro dormindo no andar de cima. Mas Jiro já havia adivinhado que Hago poderia tentar escapar, então colocará uma ilusão de boneco na cama para enganá-lo. Hago ficou irritado com o truque barato, mas ainda assim disse a Jiro para parar de se envolver em seus problemas. Pelo que Hago estava preocupado, Jiro já havia feito mais do que o suficiente. Mas Jiro se recusou a deixá-lo ir embora daquele jeito. Lembrou Hago de que ele o havia salvado e que isso significava que Hago era sua responsabilidade até se recuperar adequadamente. Hago retrucou que nunca pediu para ser salvo em primeiro lugar. Na verdade, se Jiro não tivesse interferido, Hago teria ficado perfeitamente bem morrendo lá fora. Jiro continuou tentando discutir com ele, mas Hago finalmente perdeu a paciência. Lembrou Jiro de que, não importa quão inofensivo parecesse agora, ele ainda era um Monok, um monstro conhecido por comer humanos. Por causa disso, a coisa mais inteligente que Jiro poderia fazer era voltar para a cama, esquecer que aquilo aconteceu e fingir que nunca se encontraram. Mas antes que Jiro pudesse responder, um homem estranho entrou de repente na casa e os interrompeu. Jiro não fazia ideia de quem era aquele estranho, então imediatamente lhe disse para sair, já que ninguém o tinha convidado. Então seu braço começou a se torcer e se transformar em algo monstruoso antes de se lançar direto contra Jiro. O ataque veio tão de repente que Jiro não teve tempo de reagir, mas Hago se recusou a vê-lo ser morto. Mesmo em seu estado enfraquecido, avançou, empurrou Jiro para o lado e atraiu o atacante para a floresta. Hago tentou escapar pelas árvores, mas seu corpo ainda não havia recuperado a força original. Por causa disso, o demônio o alcançou quase imediatamente e o jogou no chão. Em pé sobre ele, o demônio disse a Hago que ainda tinha chance de mudar de ideia e cooperar. Afinal, o lado deles tinha se dado há muito trabalho para quebrar o selo que mantinha Hago aprisionado, e matá-lo depois de todo aquele esforço seria um desperdício. Mas Hago só o provocou. Se queriam tanto o poder dele, então teriam que arriscar a vida e tomar a força. O demônio se lançou novamente, pronto para esmagá-lo completamente.
Mas antes que o ataque pudesse acertar, Jiro apareceu de repente com o gato da família, Ana, e cortou o braço do demônio. Hago ficou atônito que Jiro realmente tivesse voltado. Chamou-o de idiota por jogar fora a chance que lhe dera de fugir, mas Jiro se recusou a deixá-lo para trás. Disse que não podia simplesmente abandonar Hago na floresta e deixar aquele monstro matá-lo, e mesmo que tivesse fugido, o demônio provavelmente viria atrás dele a seguir de qualquer forma. Então lutar era a única escolha que fazia sentido. O demônio então revelou sua forma monstruosa completa e se preparou para dilacerar Jiro. No entanto, ficou surpreso ao ver que Jiro não se abalou nem um pouco, mesmo depois de ver sua verdadeira aparência. Depois notou as marcações na katana de Jiro e lembrou da técnica de furtividade que ele acabará de usar. Com isso, o demônio percebeu que Jiro provavelmente estava conectado ao shinobi. Sem perder mais tempo, o demônio avançou e desferiu um soco pesado. Por um segundo, pareceu que o ataque havia acertado. Quando o demônio olhou para o punho, encontrou apenas um pedaço de pano. Jiro já havia escapado e vinha de cima para um contra-ataque. O movimento foi inteligente, mas Jiro julgara mal a velocidade do monstro. Antes que pudesse atacar, o demônio desapareceu atrás dele no instante e cravou o dedo direto nas costas de Jiro. Mesmo depois de receber um ferimento tão grave, Jiro ainda tentou brandir a katana para um último ataque. Mas o demônio saltou para trás e evitou facilmente. Foi impressionante que Jiro conseguisse até pensar em atacar enquanto ferido daquele jeito, mas no final não fez diferença. Um ferimento daquele era longe demais para qualquer humano normal sobreviver. Hago se aproximou lentamente de Jiro e olhou para o corpo moribundo, sobrecarregado de culpa. Sabia que nada daquilo teria acontecido se Jiro nunca tivesse se envolvido com ele. Mas quando o demônio notou o jeito como Hago olhava para Jiro, mal entendeu a situação completamente. Assumiu que Hago estava pensando em comê-lo, já que consumir um humano o ajudaria a recuperar a força original. Por causa disso, o demônio ofereceu deixar Hago ter o corpo de Jiro, esperando que recuperar o poder o convencesse finalmente a cooperar com o lado deles. Mas Hago não tinha intenção nenhuma de fazer algo assim. Era verdade que comer Jiro restauraria sua força, mas Jiro havia salvado sua vida, o protegido e até arriscado tudo por ele. Hago lhe devia demais para deixá-lo morrer ali. Então, em vez de devorar Jiro, Hago escolheu o oposto. Decidiu deixar Jiro absorver seu poder. Hago se transformou em sua forma verdadeira e voou direto para dentro do corpo de Jiro, liberando uma enorme onda de energia sombria. Conforme o poder de Hago começava a inundar, o demônio ficou em descrença. Não conseguia acreditar que Hago iria tão longe a ponto de se voltar contra sua própria espécie e entregar sua força a um humano. Momentos depois, Jiro recuperou a consciência enquanto o poder de Hago curava o ferimento nas costas. Não fazia ideia do que acabará de acontecer, e a fumaça preta saindo de seu corpo só o deixava ainda mais confuso. Então a voz de Hago ecoou dentro de sua cabeça, dizendo para parar de entrar em pânico e se concentrar porque a luta ainda não tinha acabado. O demônio atacou novamente, mas desta vez o corpo de Jiro se moveu completamente diferente. Com o poder de Hago dentro dele, era rápido o suficiente para evitar os golpes do demônio e se esquivar antes de ser esfaqueado de novo. Ainda assim, Jiro não fazia ideia de como deveria derrotar um monstro daquele. Foi quando Hago lhe disse para não pensar demais. Tudo que Jiro precisava fazer era fechar o punho, e Hago cuidaria do resto. Jiro não entendeu completamente o que aquilo significava, mas confiou nele e desferiu um soco de qualquer forma. No momento em que o punho avançou, Hago liberou sua energia através do ataque, atravessando o torso do demônio e matando com um único golpe. Jiro só conseguia ficar ali em choque, lutando para processar tudo o que acabará de acontecer. Mas antes que tivesse qualquer tempo para se acalmar, agentes do escritório de espionagem de repente o cercaram. Eles haviam chegado depois de detectar a poderosa perturbação espiritual na área. E sem dar a Jiro chance de explicar, o nocaute a RAM e o levaram para descobrir o que realmente havia acontecido. Quando Jiro finalmente volta a si, está deitado em uma cama de hospital com a mesma garota que o nocauteou ao lado. No momento em que ela percebe que ele abriu os olhos, imediatamente chama seu superior para reportar que Jiro finalmente acordou. Jiro ainda não faz ideia de quem ela é ou por que o trouxeram para ali. Então exige uma explicação. Mas antes que ela possa responder, Hago de repente emerge de seu corpo e admite que está tão confuso quanto Jiro. Momentos depois, Ishika nota Hago sentado casualmente em cima da cabeça de Jiro. Jiro finalmente o sente ali e começa a gritar para Hago descer. Logo depois, o superior de Ishika chega para examinar a situação pessoalmente. Diz que está aliviado de ver que Jiro parece ileso, depois pergunta a Hago como ele está se sentindo. Hago, no entanto, não tem o menor interesse em falar com ele. Apesar da hostilidade óbvia, o homem fica surpreso com o quão contido Hago parece, já que esperava que o Monoki reagisse de forma bem mais agressiva.
O homem então se apresenta como Ryu Shiba, chefe da divisão de Monox, enquanto Ishika é uma das agentes que trabalham sob ele. Como Jiro quer entender o que está acontecendo, Shiba começa perguntando se ele já ouviu falar do Oniban. Jiro lembra de ter aprendido que eram agentes secretos que antes serviam ao shogunato. Shiba explica que depois que o shogunato desapareceu, a organização continuou operando sob o governo moderno e eventualmente se tornou conhecida como escritório de espionagem. Seus agentes agora lidam com coleta de inteligência, operações infiltradas e a eliminação de monox perigosos. É por isso que o governo tem uma divisão inteira dedicada a incidentes relacionados a monox. Até recentemente, o trabalho de Shiba havia sido relativamente tranquilo porque a maioria dos monox raramente causava problemas sérios. Mas a situação mudou de repente quando um grupo deles atacou uma das instalações do escritório. Durante o assalto, Hago, que estava selado dentro daquele prédio, conseguiu escapar. Mesmo assim, Shiba ainda não faz ideia de como Jiro e Hago acabaram fundidos. Então pede a Jiro que explique tudo desde o começo. Depois de ouvir a história completa, Ishika imediatamente critica Jiro por arriscar a vida para salvar um Monoki sem ter nenhum tipo de plano. Jiro rebate que não precisa de crítica de uma estranha que acabou de conhecer, e Shiba diz a Ishika para se acalmar e focar no problema real. Jiro e Hago se fundiram completamente, a menos que descubram uma forma de separá-los. Jiro pode permanecer assim permanentemente. Atualmente não tem método de reverter a fusão e também não fazem ideia do que os outros Monoks envolvidos no ataque possam estar planejando. Por causa disso, Shiba informa a Jiro de que o escritório o colocará sob custódia protetora. Jiro imediatamente se opõe, mas Shiba deixa claro que ele não tem escolha real. O escritório não é alguma organização heróica dedicada a proteger a liberdade de todos, e seus agentes não têm a obrigação de priorizar os direitos pessoais de Jiro sobre a segurança nacional. Já prepararam um relatório de pessoa desaparecida para cobrir seu desaparecimento, e ele será transferido para outra instalação na manhã seguinte. Por enquanto, Shiba lhe diz para descansar e menciona que vários guardas foram posicionados do lado de fora do quarto. Alega que estão ali para proteger Jiro caso algo aconteça, mas Jiro percebe facilmente que o propósito real é garantir que ele não fuja. Jiro não consegue parar de se preocupar com o que pode acontecer se o escritório o levar embora. Existe uma chance real de que ele nunca mais veja o avô. Hago aponta que é exatamente por isso que ficava avisando Jiro que se envolver com ele só traria problemas para sua vida. Jiro diz que realmente não está com humor para outra palestra, mas Hago explica que não está tentando repreendê-lo. Simplesmente quer que Jiro entenda o quão perigosa sua situação atual realmente é. Shiba e Ishika podem alegar que tudo o que estão fazendo é para proteger Jiro, mas também são membros da mesma organização que aprisionou Hago em primeiro lugar. Por causa disso, Hago acha difícil acreditar que simplesmente permitirão que Jiro volte a uma vida comum depois de se fundir com o Monoki. E então aos Monoks que atacaram a instalação especificamente para libertar Hago. Se estavam dispostos a desafiar o escritório inteiro para alcançá-lo, não há chance de desistirem agora. Cedo ou tarde, virão atrás de Jiro também. Neste ponto, Jiro não pode confiar em nenhum dos lados e terá que decidir por si mesmo o que quer fazer. Depois de pensar em tudo, Jiro decide que acabou de deixar outras pessoas controlarem suas escolhas. De agora em diante, vai fazer o que acredita ser certo, independentemente do que qualquer um diga. Sua primeira decisão é escapar do hospital. Hago fica surpreso, já que assumiu que Jiro não tinha para onde correr. Mas Jiro explica que não planeja fugir permanentemente. Há simplesmente algumas coisas que precisa cuidar primeiro. Uma vez que tiver feito isso, aceitará quaisquer consequências que vierem depois. Hago ainda não faz ideia do que Jiro está planejando, mas o avisa que não há garantia de que as coisas darão certo. Também deixa claro que Jiro não pode esperar que ele intervenha e resolva todos os problemas. Jiro diz que vai se virar sozinho de algum jeito. Justo então, nota vários corvos reunidos do lado de fora da janela e uma ideia vem imediatamente à mente. Enquanto os guardas permanecem estacionados do lado de fora do quarto, Jiro de repente começa a fazer o máximo de barulho possível. No momento em que eles entram correndo para ver o que está acontecendo, ele chama os corvos e pede que ataquem. Os pássaros imediatamente cercam os guardas, criando confusão suficiente para Jiro passar por eles e escapar. Hago fica impressionado que o plano realmente funcionou, mas Jiro nunca duvidou por um segundo. Aqueles corvos são seus amigos, e sempre que pede ajuda, eles estão dispostos a ajudar em troca de um saco de petiscos. Depois de colocar distância suficiente entre si e o hospital, Jiro para agradecer aos corvos pela ajuda. Depois os recompensa com um saco de petiscos como prometeu antes de mandá-los embora. Mesmo tendo escapado com sucesso, Hago lembra que o escritório provavelmente já está vasculhando a área inteira. Jiro diz que ainda não está preocupado com isso. Ainda há uma coisa importante que precisa fazer antes de qualquer outra coisa. Não muito depois, Jiro chega de volta em casa. Nesse ponto, Hago finalmente entende por que ele estava tão determinado a sair.
Mesmo que o escritório pretenda levá-lo para algum lugar de onde talvez nunca volte, Jiro quer a chance de falar com o avô primeiro. A última coisa que quer é que o velho acredite que o neto simplesmente desapareceu sem uma palavra. Jiro fica do lado de fora por um tempo, lutando para descobrir como poderia explicar tudo o que aconteceu. Mas antes que consiga organizar os pensamentos, o avô aparece de repente atrás dele e quase o assusta até a morte. Jiro imediatamente começa a tentar se explicar, mas o avô interrompe e diz para ficar quieto e seguir. Sem ideia do que o velho está pensando, Jiro decide obedecer por enquanto. Depois de andar um pouco, Jiro percebe que o avô trouxe para um estádio completamente deserto. Com o escritório provavelmente já o procurando, fica impaciente e pergunta quanto tempo ainda vão ficar andando por aí. Ele escapou porque precisava falar com o velho antes que o encontrassem, não passar o pouco tempo que tem sobrando andando em círculos. Quando Jiro pergunta por que vieram a esse lugar, o avô explica que queria um local privado onde ninguém pudesse se interpor entre eles. Antes que Jiro possa perguntar o que ele quer dizer, o velho crava o punho direto no rosto dele e o manda ao chão. Jiro olha para ele em choque e exige uma explicação, só para ser chamado de completo idiota por não entender as consequências de suas ações. Como Jiro ainda parece confuso, o avô revela que Shibo contatou e explicou tudo. Ele já sabe que Jiro se deixou fundir com o Monoki. Poderia ter descartado a história como absurdo se tivesse ouvido de outra pessoa. Mas com Hago visivelmente ligado a Jiro, não há como negar a verdade. O que choca Jiro ainda mais é que o avô parece perfeitamente familiarizado com o escritório e a existência de Monokis. É quando ele descobre que o velho já foi um agente do escritório de espionagem. Embora este seja o último resultado que ele já quis, o avô acredita que agora tem o dever de limpar o desastre que o neto criou. Sua solução é eliminar Jiro e Hago juntos antes que qualquer lado possa transformá-los em arma. E uma vez que terminar com eles, planeja acabar com a própria vida como punição por ter falhado com Jiro em primeiro lugar. Jiro tenta desesperadamente fazê-lo entrar em razão, mas o avô já decidiu que não há mais nada a discutir. Avança sem aviso e desfere um chute de machado devastador. Jiro consegue se jogar para o lado logo antes de conectar. Mas a raiva no rosto do velho é diferente de qualquer coisa que ele já viu. Antes que Jiro consiga se estabilizar, o avô aparece diretamente na frente dele e ataca com tamanha velocidade que Jiro é jogado de volta ao chão. Em pé sobre ele, o velho explica que as técnicas de combate transmitidas pela família Izuma foram projetadas para matar tanto inimigos humanos quanto Monokis. Jiro só aprendeu uma pequena parte delas porque o avô queria que ele tivesse habilidade suficiente para se proteger, não se envolver nesse mundo oculto. Ele lamenta que Jiro vá morrer antes de descobrir até onde suas habilidades poderiam se desenvolver. Mas a seus olhos, isso ainda é mais gentil do que deixá-lo vivo para ser arrastado para os horrores envolvendo Monokis. No mínimo, promete que o golpe final será rápido o suficiente para que Jiro quase não sinta nada. Enquanto o avô se prepara para terminar, Hago de repente assume o controle e segura o golpe que vem, forçando o velho vários passos para trás. Hago grita para Jiro parar de ficar ali atordoado e reconhecer que isso não é algum mal-entendido. O avô está genuinamente tentando acabar com sua vida, mas em vez de aceitar a proteção de Hago, Jiro ordena que ele desapareça e permaneça dentro até ser chamado pessoalmente de novo. O que quer que aconteça aqui, ele quer enfrentar o avô usando a própria força. Hago não consegue entender a decisão. Jiro já foi dominado e claramente não tem chance realista de vencer sozinho. Mesmo assim, Jiro se recusa a mudar de ideia. Percebendo que discutir não vai adiantar, Hago finalmente recua e concorda em ficar fora da luta. Ver Jiro se recusar a recuar traz uma antiga memória de volta ao avô. Quando Jiro ainda era criança, uma vez avistou um gatinho preso perto do topo de uma árvore enorme e imediatamente subiu atrás dele. Salvar o animal era a única coisa em sua mente, então nunca se preocupou em pensar em como desceria depois. O avô estava por acaso ali e o pegou quando caiu, mas o resgate foi seguido de uma bronca séria. Querer ajudar alguém era admirável, mas se meter em situações muito além de sua capacidade acabaria custando a vida de Jiro. O velho o avisou que não podia continuar carregando todos os fardos sozinho e precisava confiar nas pessoas ao redor sempre que um problema se tornasse demais para lidar. Jiro então perguntou o que deveria fazer se ninguém estivesse lá para apoiá-lo. O avô respondeu de forma direta que não teria escolha a não ser se afastar. No entanto, Jiro se recusou a aceitar uma vida em que tivesse que abandonar alguém simplesmente porque era fraco demais para ajudar. Ouvindo aquilo, o avô deu uma resposta final. Se desistir era inaceitável, então Jiro teria que se tornar forte o suficiente para que nenhuma situação jamais o forçasse a fazer isso.
Voltando a atenção para o presente, o velho avisa Jiro que o mundo oculto dos Monarques é muito mais horrível do que qualquer coisa que ele possa imaginar. Ele próprio uma vez foi arrastado para aquele mundo, onde foi forçado a matar tanto humanos quanto Monarques até quase perder a noção de quem era. É um lugar impiedoso que lentamente destrói qualquer um que fique preso dentro dele, e é por isso que ele passou anos mantendo Jiro o mais longe possível daquilo. Mas depois de tudo o que aconteceu, sente que todos aqueles esforços terminaram em fracasso. Jiro se desculpa e admite que esse desastre começou porque ele interferiu sem entender as consequências. Mesmo assim, não consegue se arrepender de ter salvado alguém que precisava de ajuda. Como sua decisão criou esse problema, Jiro pretende assumir a responsabilidade e encontrar uma forma de consertá-lo sozinho. Furioso com o que vê como pura ignorância, o avô o chama de idiota e avança. Hago grita para Jiro se mover, mas Jiro se recusa a se esquivar. Recebe o soco diretamente, é lançado para trás pelo impacto e ainda assim consegue plantar os pés no chão em vez de cair. Hago fica atônito que Jiro tenha aceitado o ataque de boa vontade, enquanto o avô imediatamente entende o que ele estava tentando provar. O velho chama o gesto de imprudente e diz que aguentar um soco não demonstra nada além da capacidade de absorver dor. Jiro esperava que a determinação sozinha não fosse suficiente para mudá-lo de ideia. No entanto, diferente de quando era mais jovem, ele não está mais enfrentando tudo sozinho. Sempre que a própria força falha, agora tem Hago ao lado. Tentando tornar o momento impressionante, Jiro de repente diz a Hago para fazer aquilo. Infelizmente, Hago não faz a menor ideia do que ele quer dizer, arruinando completamente o momento dramático e fazendo Jiro parecer ridículo. Os dois imediatamente começam a discutir sobre de quem foi a culpa. Assistir à discussão lembra o velho da lição que deu a Jiro anos atrás sobre encontrar alguém em quem pudesse depender. O relacionamento deles pode parecer caótico, mas ele consegue ver claramente a verdade por baixo. Quando o perigo real chega, Hago colocaria a vida em risco por Jiro, e Jiro faria exatamente o mesmo por ele. Percebendo que o neto pode finalmente ter encontrado o apoio de que sempre precisou, o velho ordena que parem de discutir e declara que a luta acabou. Dá a Jiro permissão para escolher o próprio caminho. Embora ainda deixe perfeitamente claro que se meter nessa situação foi incrivelmente tolo. Mais tarde naquela noite, todos voltam para casa e Jiro se acomoda em um banho quente para relaxar depois do caos do dia. Enquanto toma banho, se desculpa com Hago por se tratar e puxá-lo para uma briga pessoal que não tinha nada a ver com ele. Hago diz que não se importa particularmente com isso, mas pede a Jiro que comece a depender dele adequadamente em vez de receber todos os ataques sozinho. Assim, Jiro pode evitar ser espancado quase até a morte da próxima vez que algo der errado. Jiro concorda, embora nenhum dos dois saiba que tipo de problema os espera a partir daqui, já que a partir de amanhã Jiro oficialmente começará a trabalhar ao lado do escritório de espionagem. No dia seguinte, Jiro já empacotou tudo o que possa precisar. Sabe que o escritório pode chegar a qualquer momento para levá-lo embora, e Hago ainda não consegue entender por que ele está aceitando tão facilmente. Não há como saber o que planejam fazer uma vez que o levem para a sede. Jiro admite que o pensamento o preocupa, mas se estressar com isso não mudará nada. Fugir também não é uma solução real porque o escritório continuaria caçando-o aonde quer que fosse. Mais importante, ele se recusa a arrastar o avô de volta para essa bagunça depois de tudo o que aconteceu. Então, em vez de passar a vida se escondendo, Jiro decide enfrentar o problema diretamente e lidar com o que estiver esperando por ele. Quando sai para encontrar o agente designado para buscá-lo, Jiro fica imediatamente decepcionado ao encontrar Ishika esperando ali. De todas as pessoas que o escritório poderia ter enviado, escolheram a única pessoa com quem ele mal consegue aguentar estar por perto. Ishika explica que recebeu ordens específicas para impedi-lo de fazer outra fuga como a do hospital. Aponta para o veículo de transporte e diz a Jiro que ele permanecerá no compartimento traseiro com ela até chegarem à sede. Jiro odeia a ideia de passar a viagem inteira preso ao lado dela, mas não tem poder para mudar o arranjo. Depois de se despedir do avô, sobe no caminhão só para Ishika trancar um par de algemas em seus pulsos quase imediatamente. Jiro exige saber se as restrições são realmente necessárias quando ele veio de boa vontade e não mostrou intenção de resistir. Ishika responde de forma direta que a seus olhos ele ainda é um prisioneiro e, depois de se fundir com Hago, ela não o considera mais completamente humano. Não entende por que os líderes do escritório estão tão determinados a mantê-lo vivo, mas suas ordens são entregá-lo em segurança, e ela pretende segui-las independentemente do quão desagradável seja guardar alguém que considera um freak. Ser chamado de freak imediatamente afeta Jiro, especialmente porque ele vinha se contendo e tentando tratar Ishika com educação por ser uma garota. Esse comentário só a deixa mais irritada.
Achando que ele a está subestimando, Ishika crava o punho na parede ao lado dele e avisa Jiro para ter muito mais cuidado com as palavras. A discussão é interrompida quando Hago aparece e pede que os dois baixem a voz porque ele está tentando dormir. E depois de olhar Ishika de cima a baixo, adiciona que o escritório deve estar seriamente sem pessoal se estão contando com alguém tão jovem para escoltá-los. Ishika grita para ele guardar as opiniões para si, dizendo que não tem interesse em ouvir crítica de um Monoki. Hago calmamente diz que o comentário dele deveria ser a menor das preocupações dela. Ela pode ainda não ter notado, mas algo perigoso já está acontecendo ao redor deles. Quase no momento, o veículo de transporte entra em uma parede de névoa espessa. Os dois agentes na frente ficam confusos com a rapidez com que a estrada desapareceu da vista e lutam para entender de onde veio a névoa. Mas antes que possam reagir, algo dá errado e o caminhão de repente colide. Jiro e Shika são violentamente jogados de um lado para o outro dentro do compartimento traseiro enquanto o veículo para. Ishika não faz ideia do que causou o acidente, mas imediatamente sente que isso é mais do que uma colisão normal. Então ordena a Jiro que permaneça dentro enquanto ela sai para investigar. No momento em que Ishika sai, percebe que o caminhão de alguma forma cruzou para uma zona espectral. O que mais a confunde é que falhou em notar a transição até agora, mas não tem tempo para pensar nisso. Dois Monokis imediatamente se revelam por perto e os corpos dos dois motoristas já foram devorados. E como as criaturas obviamente estão ali por Hago, Ishika ativa seu equipamento e se prepara para detê-los antes que possam alcançar o caminhão. Ela abre fogo no Monoki maior primeiro, só para descobrir que balas comuns não conseguem penetrar o corpo dele. Enquanto isso, o companheiro menor se move rápido demais para que ela o mantenha na mira. E com a arma de fogo se mostrando inútil contra ambos os inimigos, Ishika saca a arma de curto alcance e muda para combate corpo a corpo. A criatura menor acerta com força suficiente para lançá-la em direção ao maior, mas ela usa a faca para recuperar o controle do movimento, desliza além do soco que vem e corta os braços do gigante várias vezes. Infelizmente, a carne da criatura é tão densamente antinatural que a lâmina deixa apenas ferimentos rasos. Ishika imediatamente entende que nenhuma das armas que trouxe pode feri-lo seriamente, e o Monoki menor é igualmente problemático porque no instante em que a atenção dela se desvia, ele aparece atrás dela e a lança direto contra o lado do caminhão de transporte. De dentro, Jiro vê a parede de metal de repente ceder para dentro e começa a se perguntar que tipo de desastre está acontecendo lá fora. Isso deveria ser uma viagem simples até a sede do escritório, e no entanto parece que o caminhão está sendo destruído. Hago explica que Ishika provavelmente está lutando contra Monokis, pelo barulho, está perdendo feio. Quando Jiro pergunta como foram atacados sem notar, Hago diz que o veículo deve ter entrado em uma zona espectral enquanto estavam distraídos com a discussão. Jiro nunca ouviu esse termo antes, então Hago explica que uma zona espectral é uma dimensão separada desconectada do mundo humano normal. Essencialmente, um domínio pertencente aos Monokis. Humanos ocasionalmente tropeçam nesses lugares por acidente, mas escapar depois de cruzar pode ser extremamente difícil. Jiro mal entende a explicação, mas isso não é importante agora. Os sons de fora deixam óbvio que Ishika será morta se ninguém a ajudar logo, então ele pede a Hago para quebrar as algemas. Hago diz que é impossível. As restrições foram feitas de uma substância especial que suprime o poder espiritual, significando que ele não pode danificá-las enquanto Jiro ainda as estiver usando. Ficando impaciente, Jiro decide sair do caminhão e fazer Ishika destrancar as algemas ela mesma para que ele possa se juntar à luta. Hago aconselha que ele fique onde está e deixe os dois lados se destruírem. Do ponto de vista dele, o escritório não é diferente dos Monokis que os perseguem. Ambos os grupos querem controle de Jiro e pretendem usar sua fusão com Hago para o próprio benefício. Deixá-los continuar lutando daria a Jiro a oportunidade perfeita de escapar. O argumento dele é razoável, mas Jiro não consegue aceitar. Seja o que for que Ishika pessoalmente pense dele, ela ainda está lá fora arriscando a vida para manter as criaturas longe do caminhão. Mesmo que ela esteja apenas seguindo ordens e aconteça de ser incrivelmente rude, Jiro se recusa a ficar em segurança dentro enquanto alguém morre protegendo-o. Então, concorde Hago ou não, ele vai sair para apoiá-la. Mas antes que Jiro possa se mover, o Monoki maior crava o punho no caminhão de transporte e rasga o lado dele, mandando Jiro rolar pela grama. No momento em que ambas as criaturas o veem, o identificam como a pessoa que foram ordenadas a capturar. E como a missão exige trazê-lo de volta vivo, oferecem a chance de se render pacificamente e prometem não machucá-lo se cooperar. Jiro não presta a menor atenção neles. Em vez disso, grita para Ishika remover as algemas para que ele possa se juntar à luta.
Para sua descrença, ela se recusa, dizendo que preferiria enfrentar as criaturas sozinha a aceitar a ajuda de alguém fundido com um Monok. Os inimigos atacam de novo antes que qualquer um deles possa continuar discutindo, forçando Jiro e Chica a saltarem em direções opostas. Jiro diz a ela para parar de deixar o ódio controlar suas decisões. Se continuar rejeitando a ajuda dele, nenhum dos dois vai sair daquele lugar vivo. As palavras dele trazem de volta uma das memórias mais dolorosas de Chica. Em pé no funeral da mãe depois de perdê-la para um Monok. A partir daquele momento, Chica se dedicou a se tornar forte o suficiente para combatê-los. Acreditando que aquele era o caminho que a mãe teria querido que ela seguisse, ela desesperadamente quer provar que consegue completar essa missão sozinha. Mas a batalha já mostrou o contrário. Jiro lembra que protegê-lo ainda é sua responsabilidade. E se ela realmente se recusa a deixar a missão falhar, então deve usar todas as opções disponíveis para sobreviver, mesmo que isso signifique lutar ao lado de alguém que despreza. Toda a crença que Chica sustentou desde a infância diz para rejeitá-lo. Ainda assim, ela não consegue mais negar que o argumento dele está certo. Depois de hesitar brevemente, Chica finalmente muda de ideia e destrói as restrições nos pulsos de Jiro. No instante em que as mãos estão livres, Jiro se lança alto no ar e invoca o poder de Rago. O golpe combinado deles acerta diretamente o Monok maior e o elimina com um único golpe. O companheiro menor fica completamente distraído com a morte súbita do parceiro, dando a Chica a abertura de que precisa. Ela se desliza atrás da criatura antes que possa reagir e a corta com uma série rápida de ataques. A vitória de Jiro, no entanto, é um pouco menos graciosa, porque ele colocou força demais no salto e cai de volta depois. Uma vez que se recupera, Chica fica por perto e diz de forma seca para não esperar nenhuma gratidão dela. Jiro responde que nunca a ajudou pelo bem de ser agradecido. Ela arriscou a si mesma para protegê-lo, então ele simplesmente devolveu o favor, significando que nenhum dos dois deve nada ao outro. Embora ela se recuse a admitir abertamente, o encontro claramente melhora a opinião de Chica sobre ele. Com ambos os Monoks derrotados, eles ficam enfrentando um problema bem menos perigoso, mas extremamente irritante. O transporte foi completamente destruído, então Jiro pergunta como devem chegar à sede agora, e Chica casualmente informa que terão que completar o resto da jornada a pé. Ao mesmo tempo, Shiba está se reunindo com os oficiais seniores do escritório e propondo a criação de uma nova unidade de campo que incluiria tanto Jiro quanto Rago. O conselho inicialmente considera a sugestão completamente racional, mas Shiba argumenta que Rago não mostrou nenhuma agressão ao pessoal do escritório desde que se fundiu com Jiro. Por enquanto, parece disposto a cooperar com o garoto, o que significa que controlar a situação pode realmente ser possível. Também ficou óbvio que um grupo inimigo está ativamente mirando Rago, então manter Jiro preso não faria essa ameaça desaparecer. E em vez de trancar os dois e deixá-los despreparados, Shiba acredita que deveriam ser permitidos operar no campo, desenvolver suas habilidades e ganhar experiência de combate suficiente para não serem alvos fáceis se o inimigo vier atrás deles. Shiba continua argumentando que trancar Jiro em uma cela não realizaria absolutamente nada. O inimigo já sabe dele, o que significa que continuarão procurando por ele independentemente de onde o escritório o esconda. Se outro ataque é inevitável, então Jiro estaria bem melhor ganhando experiência real de combate do que desperdiçando tempo atrás das grades. Shiba até concorda em aceitar responsabilidade completa por todas as decisões que Jiro e Rago tomarem a partir daquele ponto. Seu argumento prova ser convincente o suficiente para que os oficiais seniores finalmente aprovem a proposta e lhe deem permissão para lidar com a situação como achar melhor. Na manhã seguinte, Jiro está ao lado das docas escovando os dentes enquanto reflete sobre o quanto sua vida desmoronou em apenas uma semana. Não faz muito tempo, ele era um estudante comum com problemas comuns, exceto falar com animais. Depois descobriu um gato estranho, foi assassinado por um ogro enorme, voltou fundido com um Monok e de alguma forma acabou trabalhando para uma organização secreta do governo. Shiba logo se aproxima e pergunta como ele está se adaptando aos novos arredores. Jiro responde que mal teve chance de se adaptar a qualquer coisa, já que o escritório passou quase todos os momentos de vigília fazendo testes em seu corpo. Ele também ainda não consegue acreditar que aquele pátio de carga abandonado é suposto ser a sede deles. Shiba explica que cada divisão do escritório opera de um local separado projetado para se misturar naturalmente à área ao redor. Algumas divisões usam prédios de escritórios enquanto outras trabalham a partir de templos ou lugares semelhantes. Infelizmente, a segunda divisão foi designada a um antigo pátio de carga. E agora que Jiro pertence à equipe, ele também está preso a isso. Antes que Jiro possa reclamar mais, um carro entra na base e uma jovem mulher desce.
Jiro pergunta quem ela é e Shiba a apresenta como Ana Yuzermi, a nova vice-chefe da unidade. Outro agente desse momentos depois e imediatamente começa a flertar descaradamente com Ana. Seu nome é Rei Kirara. Uma vez que todos se reúnem dentro, Shiba formalmente apresenta a nova equipe e diz que espera que possam trabalhar juntos sem causar muitos problemas. Essa esperança imediatamente parece irrealista, já que Jiro e Shika ainda não se suportam. Rei, no entanto, não tem dificuldade em encantá-la. Depois de apenas alguns minutos de conversa, ele a sobrecarrega de elogios até que ela começa a ficar vermelha. Mas a atitude dele muda completamente quando olha para Jiro, já que Rei não faz esforço para esconder o nojo em relação a alguém que agora é parte humano e parte Monoki. Jiro se recusa a ficar quieto enquanto é insultado. Então se coloca diretamente na cara de Rei e pergunta se quer resolver o problema com uma luta. E Rei aceita de bom grado e diz que ficaria mais que feliz em espancá-lo. E Shika imediatamente tenta interromper o confronto antes que se torne sério. Mas Shiba tem a reação exatamente oposta e parece quase deliciado com a ideia. Ele até pede a Ana para tirar uma câmera e gravar a coisa toda. Parte dele simplesmente quer aproveitar o espetáculo, mas a luta também serve a um propósito prático. Eles ainda não têm um entendimento confiável dos limites físicos de Jiro ou de quanto poder ele pode acessar através de Hago. E sem essa informação, não podem decidir como usá-lo efetivamente durante missões reais. Uma vez que Ana começa a gravar, Shiba dá um passo atrás, dá o sinal aos dois lutadores e oficialmente inicia a luta. Justo então, Hago materializa atrás de Jiro com um bocejo cansado e reclama que ninguém parece capaz de deixá-lo dormir em paz. Jiro diz para ele desaparecer de novo porque não o chamou. Mas de acordo com Hago, ele podia sentir o idiota de óculos olhando diretamente para ele, e aquele olhar irritante era impossível de ignorar. Jiro explica que Rei o desafiou para uma luta, que é a única razão pela qual todos se reuniram ali. Mas Hago não mostra o menor interesse na discussão sem sentido deles. Rei então saca a espada e começa a se preparar, fazendo Jiro questionar por que o oponente está sendo permitido trazer uma arma para uma simples luta de treino. Shiba explica que Rei pertence a uma renomada família de espadachins. Por gerações, membros de sua linhagem trataram as lâminas quase como extensões dos corpos, tornando-os relutantes em lutar sem uma. Ainda assim, Jiro considera o arranjo injusto. Ele é bem-vindo a escolher uma espada para si. Jiro se recusa sem hesitar, confiante de que as mãos nuas serão mais que suficientes. Rei então dá a Jiro permissão para usar a vantagem oculta descansando em seus ombros. Ele obviamente se refere a Hago, mas Jiro insulta por tratar o Monoki como alguma ferramenta que pode puxar sempre que necessário. Esse desafio é suposto resolver o problema entre Jiro e Rei sozinhos, significando que nem Hago nem ninguém mais participará. Hago não tem objeção a essa decisão, e como Jiro insiste em lidar com a luta pessoalmente, ele se encolhe de novo e volta para a soneca interrompida. Convencido de que Jiro acabou de jogar fora a única chance real de competir, Rei coloca a espada no chão e vira as costas. Ele decide que lutar normalmente seria longe demais injusto, então oferece a Jiro uma enorme vantagem. Rei diz para ele atacar quando quiser e até fecha os olhos, prometendo não olhar na direção dele. A desrespeitabilidade imediatamente faz Jiro avançar antes de alcançá-lo. No entanto, ele de repente se lança no ar. Ana assume que ele está tentando remover o som dos passos, impedindo o Rei de julgar a posição através do barulho sozinho. Shiba duvida que uma estratégia tão básica realize muito. Espadachins com experiência de Rei não dependem inteiramente da visão, audição ou de medir o espaço entre si e um inimigo. Depois de anos de treinamento, desenvolvem um instinto poderoso o suficiente para detectar perigo mesmo quando os sentidos normais fornecem quase nada. Rei prova que ele está certo quase imediatamente. No instante em que Jiro entra na distância de ataque, Rei se abaixa, recupera a espada e golpeia no momento exato necessário para interceptá-lo. O golpe acerta Jiro limpo e o manda voando pela área de treinamento. Acreditando que o resultado já foi decidido, Rei começa a se afastar e sugere que Shiba pare a luta antes que Jiro seja acidentalmente morto por outro golpe. Mas antes que possa sair, Jiro se levanta e diz para não terminar as coisas tão rápido. O ataque mal registrou. E pelo que Jiro está preocupado, a luta real nem começou. Rei admite que a capacidade de Jiro de absorver punição é pelo menos digna de respeito. Eles correm um em direção ao outro de novo, mas desta vez logo antes dos ataques conectarem, Jiro atravessa direto a lâmina de Rei e quebra a espada. Usando o momento de choque do espadachim, ele contorna e desfere um soco pesado diretamente no rosto dele. Até Shiba é pego de surpresa pela reversão súbita, já que nunca esperava que Jiro destruísse a arma de Rei e contra-atacasse tão limpo.
Rei permanece no chão por um momento, olhando para a lâmina estilhaçada e lutando para entender como Jiro a quebrou com tanta facilidade. Jiro pergunta se isso finalmente é suficiente para fazê-lo se render. Em vez de aceitar a derrota, Rei se levanta e declara que a própria luta só está começando agora. A batalha imediatamente retoma com nenhum dos dois disposto a recuar. Conforme os dois continuam trocando ataques, Ishika pergunta a Shiba se uma luta de treino rústica como essa pode realmente persuadir os oficiais seniores do escritório. E Shiba assegura que pode. Os superiores precisam de mais do que uma simples medição do poder físico deles. E assistindo a essa luta, podem julgar a resistência de Jiro e Rei, a determinação sob pressão e exatamente até onde cada um está disposto a se empurrar antes de finalmente atingir o limite. Várias horas depois, Rei finalmente recupera a consciência e encontra Jiro sentado ao lado de um caminhão estacionado. Olhando ao redor, pergunta para onde todos os outros desapareceram, mas Jiro dá de ombros e diz que não faz ideia, já que ele próprio só acordou alguns minutos antes. Ele casualmente joga uma lata de refrigerante para Rei e Rei começa a considerar o resultado da luta. Como ambos desmaiaram, chamar de empate pareceria justo. Ainda assim, Jiro se recuperou primeiro, então tecnicamente ele provavelmente deveria ser declarado vencedor. Jiro se recusa a aceitar esse resultado e argumenta que Rei merece a vitória em vez disso. Se Rei tivesse tratado a luta como uma batalha real, o golpe de abertura poderia ter acabado com a vida de Jiro. Até o movimento que estilhaçou a arma só teve sucesso porque estavam lutando com espadas de madeira. Contra uma lâmina real, Jiro teria perdido um braço tentando a mesma manobra. Rei fica brevemente impressionado, acreditando que Jiro finalmente mostrou alguma maturidade. Mas no momento em que abre o refrigerante, ele explode todo no rosto dele, revelando que Jiro havia sacudido violentamente a lata antes de entregar. Em outro lugar, Ana pergunta a Shiba se a filmagem da luta realmente persuadirá os oficiais seniores do escritório. Shiba diz a ela que convencê-los nunca foi o propósito da gravação. A sessão de sparring foi apenas uma observação preliminar. Enquanto a avaliação real começará no dia seguinte quando a equipe entrar no campo. Ana ainda acredita que Jiro e Rei estão sendo enviados em uma operação real cedo demais. Mas Shiba vê as coisas de forma diferente. Treinamento só pode ensinar tanto, e nada desenvolve um agente mais rápido do que ser colocado em uma missão genuína. Mais importante, se os eventos se desenrolarem do jeito que ele espera, essa operação pode finalmente expor quem quer que esteja se movendo contra eles nas sombras. Não muito depois, Jiro e os outros experimentam os uniformes recém-emitidos. Shiba admite que os trajes os fazem parecer surpreendentemente impressionantes antes de instruir todos a pressionar o controle localizado nos pulsos. No momento em que fazem, o equipamento de combate se disfarça como a roupa comum deles. Jiro então toca o controle 2 vezes, fazendo o corpo entrar em um estado semi-permeável. Shiba os avisa para não abusarem desse recurso. Cada ativação reduz a eficiência geral do traje, significando que deve ser guardado para situações em que nenhuma opção mais segura reste. Aproximadamente 1 hora depois, a equipe chega a um santuário e para rezar por proteção contra quaisquer espíritos malignos que possam encontrar. Jiro segue junto, embora ainda não consiga entender como visitar um santuário se relaciona com a missão deles. Rei suspeita que o local esteja secretamente conectado ao escritório, e seu palpite acaba sendo completamente preciso. Enquanto todos se dirigem ao escritório do santuário, Jiro nota um homem estranho de capuz por perto, calmamente comendo uma barra de Snickers como se nada de incomum estivesse acontecendo. Ele mal tem tempo de examiná-lo antes de perceber que os outros já avançaram, forçando-o a correr atrás deles. A entrada imediatamente encontra um obstáculo embaraçoso. Shiba esqueceu de marcar um horário. Felizmente, ele consegue falar seu caminho passando pela equipe e garante permissão para o grupo entrar. Eles logo descobrem uma escada escondida sob o santuário e começam a descer bem abaixo do solo. O caminho eventualmente os leva ao 7º santuário do teto. Shiba revela que essa câmara subterrânea é o próprio local onde Hago uma vez esteve aprisionado. Cada parede ao redor deles é formada de pedra extremamente rara conhecida como obsidiana da morte. E em nenhum outro lugar do mundo existe um depósito remotamente tão grande. Shiba então decide dividir a equipe em 2 grupos. Ele e Shika falarão com qualquer um que possa ter testemunhado o incidente enquanto Jiro e Rei permanecem para trás para examinar a câmara e aprender mais sobre o que aconteceu com Hago quando ele foi liberado. Conforme os dois se afastam, Shika pergunta baixinho se deixar Jiro e Rei juntos é realmente sábio, considerando quão mal eles se dão. Shiba, no entanto, acredita no oposto. Em sua visão, o par pode cooperar mais naturalmente uma vez que ninguém mais esteja em cima deles. Deixados dentro da câmara subterrânea, Jiro pergunta a Hago por que o escritório o aprisionou dentro da obsidiana em primeiro lugar. Hago lhe dá a resposta mais simples possível. Ele genuinamente não tem memória disso. Rei então explica o que o selamento realmente faz a um Monok. Em vez de meramente prender o corpo, o ritual força o espírito para outro recipiente e drena quase todo o poder que possui.
Monokis naturalmente existem através de hospedeiros vivos, mas um selo os condena a permanecer dentro de material sem vida em vez disso, incapazes de se libertar. Para a espécie deles, é praticamente uma sentença sem fim. Rei não tem como saber quantos anos Rago passou dentro da pedra. Mas escapar com apenas memórias danificadas foi incrivelmente sortudo. Como o passado não pode ser recuperado de uma vez, ele pede a Rago para começar com o momento em que acordou e descrever qualquer um que viu por perto. Ao mesmo tempo, Shiba e Shika chegam à sala de monitoramento da instalação e imediatamente descobrem que alguém apagou cada pedaço de filmagem de vigilância da noite do ataque. Shiba questiona o supervisor sobre o pessoal designado à sala, só para aprender que ambos os guardas desapareceram antes mesmo do distúrbio começar. Sem gravações e sem testemunhas deixadas para trás, há pouco mais que possam obter do centro de controle. Shiba sai e acende um cigarro enquanto organiza os detalhes na cabeça. Quanto mais investigam, menos isso se parece com uma invasão direta. Convencido de que algo importante está sendo escondido, decide voltar com Ishika e comparar as descobertas com os outros. De volta ao santuário, fragmentos da memória de Rago finalmente começam a surgir. Sua primeira sensação clara foi a pedra congelante pressionando sob o corpo. A câmara cheirava úmido e podre como se mofo tivesse coberto o lugar por anos. Ele tinha quase nenhuma força restante e mal conseguia se mover, mas forçou os olhos a abrirem o suficiente para distinguir vários Monokis reunidos ao redor dele. Entre eles estava um homem desconhecido que nunca se dirigiu a Rago diretamente, em vez disso se comunicando através de um tablet. Rei imediatamente suspeita que esse homem era o que comandava a operação inteira. Rago lembra dele tentando recrutá-lo pouco depois que o selo foi quebrado. O estranho queria o poder de Rago e alegava que, juntando-se a eles, ele poderia ajudar a provar o quão indefesa a humanidade realmente era contra os Monokis. Rago não tinha interesse na causa deles e respondeu dizendo ao homem exatamente para onde ele poderia ir. Não muito depois, o suposto líder desapareceu em um flash súbito de luz. Com o grupo momentaneamente distraído e ninguém o detendo, Rago viu a oportunidade e fugiu. Uma vez que Rago termina de explicar o que lembra, Jiro reclama que a investigação não os levou a lugar nenhum. Eles ainda não têm nome para o inimigo, nenhum motivo claro e nenhuma ideia do que o grupo pretende fazer a seguir. Rei imediatamente o corrige. Mesmo sem identificar os atacantes, as memórias de Rago revelaram várias pistas valiosas. As pessoas por trás da invasão possuíam conhecimento suficiente para destruir o selo que mantinha Rago dentro da obsidiana. O líder deles também falou com Rago como se conhecessem muito antes da instalação ser atacada. Mais importante, o grupo parece carregar um ódio profundo tanto pela humanidade quanto pelo escritório de espionagem. Embora a razão por trás desse ódio permaneça desconhecida, Jiro rapidamente interrompe antes que Rei possa adicionar qualquer outra coisa, dizendo que o cérebro dele já atingiu o limite. Ainda assim, depois de um momento para organizar tudo, ele começa a conectar alguns dos detalhes sozinho. Ele está atualmente fundido com Rago, enquanto as pessoas que os perseguem possuem conhecimento relacionado a selos de Monok e podem saber como separá-los. Rago não consegue lembrar do passado, ainda assim o misterioso líder o reconheceu imediatamente. Isso torna quase certo que os dois compartilharam algum tipo de história antes de Rago ser aprisionado. Depois de considerar tudo isso, Jiro chega à solução mais típica de Jiro possível. Ele simplesmente continuará socando cada inimigo que aparecer até que alguém lhe dê as respostas de que precisa. Rei não consegue acreditar que essa seja a conclusão que ele alcançou e imediatamente o ataca por tratar uma investigação perigosa como uma briga de rua. Avançar em direção a uma organização desconhecida sem estratégia só o faria ser capturado ou morto. A discussão deles termina abruptamente quando Jiro nota uma figura silenciosa parada vários passos atrás deles. É o mesmo estranho de capuz da entrada do santuário, ainda calmamente comendo a barra de doce como se tivesse estado observando-os o tempo todo. Antes que qualquer um deles possa confrontá-lo, o homem desaparece de onde está. Uma fração de segundo depois, sua presença se desloca diretamente atrás de Jiro e Rei. Nenhum dos dois o vê se mover, houve um único passo ou mesmo sente ele se aproximando. Quando se viram, ele já se retirou de novo, deixando ambos os lutadores lutando para acompanhar velocidade que os olhos não conseguem registrar adequadamente. O estranho finalmente puxa o capuz para trás e fixa a atenção em Rago. Diz que não tem intenção de permitir que dois humanos sem cérebro interfiram na reunião que ele estava esperando. Essa única declaração diz a Jiro e Rei tudo o que precisam saber. Esse homem não é humano de forma alguma. Ele é outro Monok. E pelo movimento que acabou de exibir, é muito mais perigoso que os inimigos que enfrentaram durante o ataque ao transporte. Sem perder tempo com perguntas, ambos os agentes ativam os uniformes e mudam para modo de combate. Fora do santuário, Shiba e Shika descobrem que o caminho de retorno foi completamente selado. Uma barreira massiva agora cerca a instalação subterrânea, cortando-os de Jiro e Rei. Mesmo depois de examiná-la de perto, Shiba não consegue encontrar uma fraqueza óbvia.
A quantidade de poder mantendo a barreira é longe além do que qualquer um deles esperava encontrar em uma investigação simples. E cada segundo que permanecem do lado de fora deixa os outros presos sozinhos com um Monark desconhecido. Enquanto Shiba considera como podem forçar a passagem, sente alguém se aproximando por trás. A recém-chegada é Toku Kuzumi, chefe da Divisão de Operações Especiais 1. No momento em que Shiba a reconhece, a frustração dá lugar a um sorriso divertido. A equipe recém-formada mal começou sua primeira missão de campo. Ainda assim, a missão já se transformou em um desastre envolvendo evidências apagadas, uma instalação selada e um inimigo de alto nível. E com Toko ela mesma agora entrando na situação, Shiba percebe que a operação está prestes a se tornar muito mais interessante do que ele originalmente planejou. Enquanto isso, o Monark de Capuz finalmente revela seu nome como Kuga e anuncia ousadamente que pretende se erguer acima de todos os Monarks como seu futuro governante. No entanto, alcançar essa posição será impossível a menos que obtenha Hago primeiro. Rei imediatamente assume que o cara deve estar completamente delirante. Ainda assim, em vez de atacar às cegas, decide manter Kuga falando e pergunta por que Hago é tão importante para o plano dele. Kuga felizmente aproveita a oportunidade para explicar. Embora Monarks possam viver por um tempo incrivelmente longo, a existência deles não é completamente autossustentável. Eles devem continuar se alimentando em intervalos regulares ou os corpos espirituais gradualmente começam a enfraquecer e se desfazer. Mas Hago é a única exceção conhecida. Sua energia nunca se esgota independentemente de consumir qualquer coisa ou não. Em outras palavras, Hago funciona como uma fonte sem fim de poder espiritual. E se Kuga puder absorver essa habilidade através da fusão, acredita que nenhum outro Monark jamais será capaz de desafiá-lo. No momento em que a explicação termina, Jiro e Rei se preparam. Já sentindo que Kuga está prestes a se mover. Infelizmente, entender o objetivo dele não faz nada para resolver o problema da velocidade dele. Rei é atingido e jogado de lado antes que possa reagir adequadamente enquanto Kuga força Jiro contra o chão. Para ele, Jiro não é nada mais do que uma casca humana descartável contendo o poder que ele realmente quer. Uma vez que Hago for removido, Kuga não tem razão para deixar Jiro vivo. Kuga então lista Hago e diz com entusiasmo que o aprisionamento dele dentro de um corpo humano logo acabará. Uma vez que se fundirem, os dois podem tomar o controle do mundo Monark inteiro juntos. Hago fica completamente indiferente. Não tem interesse em se tornar governante de ninguém. E mesmo que fosse algo que quisesse, Kuga seria o último Monark que ele jamais escolheria como parceiro. Kuga fica genuinamente ofendido que Hago rejeitaria o que considera uma oferta tão generosa. Antes que possa continuar, Jiro agarra firmemente a perna dele e se recusa a soltar. E essa breve contenção dá a Rei tempo suficiente para se posicionar e liberar uma de suas técnicas mais fortes. Um corte poderoso rasga em Kuga e o empurra para trás. O ataque consegue feri-lo, mas Rei imediatamente percebe que o dano é longe menos do que o pretendido. Sua técnica era suposta cortar Kuga completamente ao meio, ainda assim só conseguiu feri-lo. Isso confirma que estão lidando com um oponente muito mais resistente do que o esperado. Rei assume que os outros já devem saber que algo deu errado no subsolo, mas não há como saber quando a ajuda chegará. Até lá, ele e Jiro terão que coordenar os ataques e manter um ao outro vivos. Kuga fica furioso que dois humanos comuns acreditem que números sozinhos lhes dão qualquer chance de vencer. Anuncia que Rei morrerá primeiro. Jiro, por outro lado, será mantido vivo temporariamente porque Hago ainda ocupa o corpo dele. Mas antes disso, planeja arrancar cada um dos membros de Jiro. Usando o próprio sangue, Kuga forma uma espada e se prepara para continuar a batalha. Ao mesmo tempo, reforços finalmente alcançaram o santuário acima. Shiba pede a Toko para examinar as barreiras selando o santuário subterrâneo. Depois de inspecioná-la, Toko conclui que a técnica em si não é particularmente complicada. Ele deve ser capaz de desmantelá-la em poucos minutos. Como Ishika está ficando cada vez mais preocupada com Jiro e Rei, ela imediatamente oferece assistência e encurtar o processo. Por perto, Toko confronta Shiba e o acusa de deliberadamente trazer Jiro para uma situação perigosa. Do ponto de vista dela, ele deve ter esperado um ataque e o usou como desculpa para forçar o escritório a aceitar Jiro como agente ativo. Shiba nega ter armado qualquer disso e insiste que a emboscada nunca fez parte do plano dele. Mesmo assim, ele não parece especialmente em pânico. Shiba acredita que Jiro e Rei são capazes o suficiente de sobreviver até a barreira cair. No entanto, se o julgamento dele acabar errado e qualquer um deles for ferido, ele está plenamente preparado para aceitar a responsabilidade pelas consequências. Ao mesmo tempo, a batalha abaixo virou completamente a favor de Kuga, e Rei Mal está conseguindo sobreviver ao assalto implacável. Ele tenta parar o golpe de espada que vem com a própria arma, mas a lâmina de Kuga atravessa direto e rasga o estômago de Rei. O impacto manda voando, e antes que Kuga possa avançar para terminar o trabalho, Jiro corre para frente e desfere um soco nele. Infelizmente, Kuga segura o ataque sem nenhum esforço.
Ele parece genuinamente decepcionado, dizendo que esperava muito mais de alguém carregando o poder de Hago. Assistir a um potencial tão incrível sendo desperdiçado em um hospedeiro fraco é quase doloroso para ele. Então Kuga promete que separará Hago de Jiro o mais rápido possível e o libertará dessa situação embaraçosa. Jiro ouviu o suficiente e diz para ele calar a boca. Hago já deixou óbvio que não quer nada a ver com Kuga, e certamente não tem intenção de se tornar uma arma para um idiota arrogante como ele. Hago normalmente odeia quando Jiro fala por ele, mas desta vez concorda com cada palavra. Ambos estão determinados a derrubar Kuga. Então Jiro reúne o máximo de energia de Hago que o corpo consegue lhe dar e a dirige toda em um único soco esmagador. Jiro está convencido de que um ataque carregando tanto poder deve ter terminado a luta. No entanto, quando a poeira finalmente assenta, Kuga ainda está de pé. O golpe conseguiu danificar a espada dele e deixá-lo com alguns ferimentos, mas estava longe de ser suficiente para derrotá-lo. Kuga admite que Jiro finalmente começou a usar a força de Hago adequadamente porque aquele soco foi pelo menos digno de algum elogio. Antes que a batalha possa continuar, uma explosão alta de repente explode perto da entrada. Jiro não faz ideia do que causou, mas Kuga imediatamente entende o que significa. Os agentes de cima quebraram a barreira dele, e reforços experientes os alcançarão a qualquer momento. Kuga não tem interesse em se testar contra um grupo de lutadores experientes, então decide que a batalha de hoje acabou e se prepara para partir. Jiro chama com raiva de fraco por escapar antes que a luta termine. Mas Kuga lembra que poderia tê-lo matado várias vezes já. A única coisa que o deteve foi o fato de que a morte de Jiro também destruiria Hago. Kuga promete voltar uma vez que tenha encontrado uma forma mais segura de remover Hago e reivindicar o poder sem matá-lo no processo. Não muito depois que Kuga desaparece, os reforços finalmente chegam e em poucos minutos todos são levados em segurança de volta à superfície. Uma vez que estão do lado de fora, Toko avisa Shiba que esse incidente trará consequências sérias. A operação inteira foi não autorizada, ainda assim colocou várias pessoas em perigo desnecessário e causou danos extensos à instalação. Shiba calmamente diz que está preparado para aceitar qualquer punição que os superiores decidirem dar a ele. Apesar de tudo que deu errado, ele está realmente satisfeito com o resultado. Jiro e Rei conseguiram se manter firmes contra um Monok excepcionalmente poderoso. E aos olhos de Shiba, essa performance deveria ser mais que suficiente para provar que ambos podem se tornar membros valiosos da equipe. Shiba então verifica os membros mais jovens e pergunta a Rei se ele ainda consegue ficar de pé depois de receber o pior dos ataques de Kuga. Rei o assegura que ficará bem, embora saiba que o traje é a única razão pela qual sobreviveu. Ele absorveu a maior parte do dano daquele golpe sem sua proteção, ele não estaria vivo agora. Shiba diz para parar de focar no que poderia ter acontecido e apreciar o fato de que conseguiram sobreviver e afastar Kuga. Mesmo assim, Rei não consegue se sentir orgulhoso do resultado. Ele foi completamente dominado durante a batalha e o pensamento de ser tão impotente o deixa determinado a treinar mais duro e se tornar muito mais forte do que agora. E Chica está lutando com a mesma frustração. Sente que contribuiu absolutamente com nada enquanto todos os outros estavam lutando abaixo. Em sua mente, a situação poderia ter terminado de forma muito diferente se ela tivesse conseguido quebrar as barreiras mais cedo. Mas continuar se culpando não mudará o que já aconteceu. Enquanto o Rei e Chica permanecem desapontados com as performances, Jiro está distraído por algo que Kuga disse antes de escapar. Kuga mencionou brevemente o pai de Jiro, ainda assim Jiro não faz ideia do que ele estava falando. O avô o criou pelo tempo que consegue lembrar, e Jiro nunca soube nada sobre os pais reais. O mistério só adiciona mais confusão a tudo o que está acontecendo ao redor dele, mas ele se recusa a deixar isso pará-lo. Não importa quais respostas estejam esperando à frente, Jiro pretende continuar avançando, dar tudo o que tem e provar que realmente pertence a essa equipe. Shiba fica satisfeito de ver que Jiro não perdeu a motivação. No entanto, ele rapidamente o corrige em uma coisa. Jiro não precisava provar que pertencia porque se tornou um membro genuíno da equipe no momento em que se juntou a eles. Ainda assim, cada pessoa no grupo tem habilidades diferentes, falhas e áreas que requerem melhoria. Mais importante, eles precisam aprender a combinar essas forças e operar adequadamente como uma unidade. Shiba promete a eles que, independentemente do tipo de perigo que enfrentem no futuro, nunca terão que enfrentá-lo sem o apoio dele. Vários dias depois, Shiba finalmente volta da reunião com os oficiais de rank mais alto do escritório. Como esperado, ele recebeu uma palestra longa e brutal sobre a operação não autorizada e tudo o que deu errado. Felizmente, esse problema agora foi resolvido, significando que a equipe pode finalmente focar na próxima missão. O novo objetivo deles é um exercício de treinamento especial, e Shiba explica que uma instrutora convidada estará supervisionando a sessão inteira. Antes que ele possa apresentá-la adequadamente, o som de uma jovem garota rindo vem do telhado de um prédio próximo. Ela de repente salta do topo, aparentemente esperando que alguém abaixo a pegue. Infelizmente, ninguém se sente particularmente motivado a fazer isso, e ela cai de cara no chão.
Como Jiro nunca viu antes, Shiba apresenta a garota estranha como Fu e revela que, apesar da aparência humana, ela é na verdade um Monoki. O escritório normalmente rastreia e elimina Monokis perigosos, mas os pacíficos às vezes são permitidos viver livremente desde que concordem em cooperar. Fu imediatamente esclarece que ela não é alguma serva obediente seguindo as ordens do escritório. Ela só trabalha com eles porque escolhe pessoalmente. A atenção dela então se volta para Hago e ela comenta de forma brincalhona que ele parece muito mais fofo e fofinho do que ela esperava. Hago se recusa a aceitar zombaria de alguém que se parece com uma criança minúscula e em segundos os dois já estão gritando insultos sujos um com o outro. Uma vez que a discussão finalmente acaba, Shiba ordena que todos tomem seus lugares para que o treinamento possa começar. Ele explica que o exercício de hoje foca em resistir à interferência espectral. Jiro nunca ouviu nada parecido, então Shiba diz que certos Monokis podem manipular os sentidos de uma pessoa através de hipnose ou alucinações poderosas. Encontrar uma habilidade assim pela primeira vez durante uma missão real poderia facilmente matá-los, e é por isso que precisam experimentá-la aqui sob condições controladas. E é aí que o poder de Fu se torna útil. Ela pode prender pessoas dentro de ilusões especificamente projetadas para elas. E o único objetivo da equipe é escapar dessas alucinações usando qualquer método que puderem inventar. Fu imediatamente ativa a habilidade e cada membro é puxado para uma ilusão separada criada em torno das próprias memórias e medos. Observando de fora, Ana fica ligeiramente preocupada porque Shiba nunca deu nenhuma instrução ou mesmo uma dica sobre como se libertar. Shiba acredita que é exatamente isso que torna o exercício valioso. Se puderem descobrir uma fuga sozinhos, terão uma chance muito melhor de sobreviver quando um inimigo usar o mesmo tipo de habilidade contra eles no campo. Dentro da alucinação dele, Rei aparece em um vasto espaço vazio. Ele reconhece quase imediatamente que nada disso é real. Mas saber disso não o ajuda a encontrar uma saída. E conforme continua andando, uma caverna lentamente vem à vista, e ele a reconhece instantaneamente. Então alguém sai da escuridão, deixando o rei completamente atônito. Em pé diante dele está o irmão que acreditava que nunca mais veria. Rei desesperadamente se lembra de que o irmão já está morto e que isso deve ser parte da ilusão. No entanto, a espada agora descansando em sua mão parece longe demais sólida para simplesmente descartar. Ao mesmo tempo, a ilusão de Shika arrasta de volta para o momento da infância quando a mãe ainda estava ao lado dela. A Shika mais jovem diz com empolgação que quer se tornar uma agente exatamente como ambos os pais. Olhando de volta para aquela memória agora, Shika percebe o quão inocente ela tinha sido. Na época, ela realmente acreditava que os heróis sempre venceriam e voltariam para casa em segurança. Mas essa crença foi destruída quando a mãe saiu em uma missão e nunca voltou. E a partir daquele dia, Shika se dedicou ao treinamento porque se tornar uma agente parecia a única forma de permanecer conectada à mãe. Depois ela eventualmente descobriu que a história que lhe haviam contado não era inteiramente verdadeira. A mãe não havia morrido durante a missão. Em vez disso, um Monoki a transformará em pedra. O escritório usou todos os métodos e recursos que pôde encontrar para reverter a maldição, mas nada teve sucesso. Embora a mãe tecnicamente ainda esteja viva, ela permanece presa dentro do corpo de uma estátua. Shika fica diante da mãe petrificada e promete que eventualmente descobrirá uma forma de salvá-la. Sem aviso, a estátua começa a gritar com ela, exigindo que abandone o sonho de se tornar uma agente antes de sofrer o mesmo destino. Então, bem diante dos olhos de Shika, a figura de pedra se contorce e se transforma em um monstro aterrorizante. Jiro está enfrentando um problema similar dentro da própria alucinação onde outro monstro já está se aproximando dele. Ele ainda não faz ideia do que deve fazer para escapar da ilusão, mas ficar parado e esperar claramente não ajudará. Então, por enquanto, decide que derrotar a criatura na frente dele é o melhor lugar para começar. Então ele e Hago se preparam para a batalha. Este foi o final do episódio 5. Inscreva-se para não perder o próximo.